Tá procurando um livro para devorar, divertido, mas que ao mesmo tempo te faz expandir e pensar em outras coisas? Eu recomendo muito Os Supridores, de José Faleiro, um dos melhores livros que eu li nos últimos tempos. Vamos falar desse livro? Mas antes, não esquece, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like, seu comentário, ajuda o canal a crescer. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Na primeira, eu vou contar a história dos Supridores, na segunda eu falo um pouquinho da minha opinião, os meus destaques, e na terceira eu conto um pouquinho de quem é esse autor. Bora lá falar de Os Supridores? Os Supridores conta a história de Pedro e Marques, que são supridores ou abastecedores, eu não sei, cada lugar deve falar de um jeito, repositores lá das gôndolas do supermercado. E eles trabalham no supermercado Fênix, que é um supermercado que fica ali na região mais central de Porto Alegre. O Pedro e o Marques moram na periferia de Porto Alegre, cada um em um canto da cidade. E tem uma vida bem de sobreviventes, né? O Pedro é um pensador, assim. Ele, apesar de não ter tido muito tempo de estudo e tal, ele lê muito, ele gosta muito de ler, ele aproveita esse trajeto que é longo, né, da periferia até o supermercado para ler os livros e, enfim, entender um pouco as coisas. E o Pedro, ele estava andando uma vez pelo bairro procurando maconha lá na periferia dele, não achou, porque descobriu que os traficantes só passavam a vender drogas mais pesadas, né, crack, cocaína e tal, e não tinha mais maconha à venda ali na periferia. Então o Pedro, que era essa pessoa mais bem estudada e entendendo essa demanda aí do mercado, teve uma ideia. Ele queria passar a então ser traficante de maconha. E quem que é o Marques? O Marques entrou depois no supermercado, né? O Pedro já trabalhava lá. Eles viraram amigos ali naquele ambiente de trabalho. O Marques, diferente do Pedro, era pai de família, né? Então a esposa dele, a Angélica, ele já tinha uma criança, né? Já tinha um filho. E a Angélica estava grávida. E inclusive a gente começa esse livro entendendo essa relação do Marques, né? Com a Angélica e com essa gravidez e com a falta de dinheiro, né? A verdade é que tanto o Pedro quanto o Marques estavam dentro desse cenário de escassez de dinheiro. E foi aí que o Pedro teve essa ideia, convenceu o Marques a embarcar com ele dentro dessa venda de maconha nas periferias de Porto Alegre. Mas calma, fiquem tranquilos, esse aqui não é um livro que faz apologia ao tráfico de drogas, mas é uma forma brilhante de mostrar pra gente essas relações de trabalho e os motivos que levaram esses dois jovens, que eram pessoas trabalhadoras, a irem para esse outro lado. Bom, primeiro ponto de destaque, não tem como não falar, é sobre os diálogos desse livro. Então, o Pedro, né, que é esse cara meio pensador, meio professor até, ele tem diálogos sensacionais com o Marques, que é quase o seu discípulo aí dentro dessa dinâmica que eles criam. Gente, esse é um livro em que o José Faleiro conseguiu explicar o marxismo, assim, de uma forma bem didática, bem potente, assim. É realmente incrível, incrível, incrível. Os diálogos são sensacionais. E é através desses diálogos que a gente também vai entendendo as relações de trabalho, né? Então, uma parte, a grande coisa do porquê esse livro é tão bom, é porque ele traz, de fato, a periferia para dentro da literatura, né? A gente vê muito pouco esse cruzamento, ou pelo menos os livros que a gente vê mais, que tem mais acesso, são de pessoas que têm uma qualidade, né? Uma condição de vida diferente, não? A gente não vê muito, não escuta muito a voz da periferia nos livros. Eu acho que isso já é um ponto alto, né? Quando a gente para pensar, a música, ela tem essa interseção maior, né? Os próprios Racionais aqui, o movimento começou em São Paulo, trouxe um pouco dessa voz da periferia, o funk, para a vida das pessoas de forma geral, mas dentro da literatura isso sempre foi uma coisa muito deixada de lado, né? E eu acho que esse recorte, essa literatura que traz o que é representativo para uns e novo para outros é o que deixa a coisa tão rica, né? E eu acho que nesse livro aqui isso fica muito claro, porque são nesses diálogos, nessas conversas que a gente entende as condições de trabalho mesmo, né? Então, não é que eles começaram a traficar porque eles queriam ficar ricos, milionários e tal. Assim, eles começaram a traficar drogas simplesmente porque eles queriam sair de uma condição quase que de escravidão, né? E tem uma fala do Pedro que é muito forte nesse sentido, que ele fala que o
pobre ele escolhe ou ser escravo ou ser traficante. E eu acho que é um pouco desse lugar, assim, que é muito rico nesse livro. Ele explora essa riqueza, dessa voz da periferia, assim. Então, para mim foi muito interessante isso. Um terceiro aspecto, e que também acho que tem relação com isso, são as coisas que são dadas, assim, né? São coisas que não são questionadas. Então, muita coisa é questionada dentro dessa dinâmica de relações de trabalho, né? Pelo próprio Pedro e tal. Mas tem coisas, por exemplo, que não são questionadas aqui. O Marques e a Angélica, que também tem um papel importante aqui no livro, né? Que é a esposa do Marques. Esse livro começa com uma briga deles, que inclusive engloba uma agressão física, né? E moral. E isso não é questionado. Em nenhum momento isso é dado como natural. Óbvio que eu acho que o autor aqui tem que ter a inteligência de fazer escolhas, né? Do que ele vai colocar, questionar e trabalhar. Mas o fato disso ter cruzado o livro sem ter sido problematizado também quer dizer muito, assim. Bem bonito, assim, da escrita, né? Dessa escolha consciente, assim, do que explorar e do que não explorar. E por último, eu queria destacar a linguagem. Tem alguns comentários sobre isso. O livro ele é dividido em duas linguagens, que o José Faleiro ele conseguiu ir muito bem dentro das duas, assim, pra mim. Uma é uma linguagem de um narrador bem formal mesmo, né? É uma linguagem formal e até muito mais formal do que a gente vê normalmente na literatura contemporânea. E o outro é a voz dos próprios personagens, né? E principalmente do Pedro aqui, então, que é mais latente, que é extremamente urbana, coloquial, enfim, é o dia a dia, é da forma que ele fala. E que pra mim foi a melhor linguagem. Pra mim, o José Faleiro puxou um pouco, assim, da formalidade do narrador. Eu não gosto. Era o momento do livro que eu falava assim, putz, sentei e estou lendo. E quando ele tava dentro dessa formação desse diálogo, dessa voz desses personagens, eu achei que ele foi muito bem. Então, assim, acho interessante ter essas duas tonalidades, né, de voz, assim, acho legal. Mas acho que talvez ele tenha perdido pra mim, né, na minha concepção, na minha opinião, um pouco aí, ele passou um pouquinho do ponto pra mim nesse nível de formalidade do narrador. Não entendi muito bem essa escolha, pra ser bem honesta. Achei que ele podia ter deixado aí um pouco mais baixo, assim mesmo, esse nível, né? Acho que num sentido de ser mais fluida mesmo a leitura. Então, pra mim, esse é o único pontinho, assim, do livro que eu falaria que não gostei tanto, assim. Bom, o próprio José Faleiro é da periferia de Porto Alegre, né? Inclusive de um dos bairros que ele retrata aqui no livro. Acho que isso já diz muito, assim, sobre o porquê desse livro ser interessante e da necessidade da gente ter autores diferentes publicando, vozes diferentes publicando, senão a gente vai ficar escutando e lendo as mesmas histórias para sempre. Então, acho que ele fez isso de uma forma bem primordial. Esse é o segundo livro dele, né? Ele escreveu antes dos Supridores, ele escreveu um livro que chama Vila Sapo, que é um livro de contos, e depois ele publicou Os Supridores, pela Todavia, em 2021, e por último ele escreveu uma coletânea de crônicas que também já foi lançado, já está disponível, foi lançado agora em 2022. Curiosa para ler mais coisas desse autor, verdadeiramente acho que ele é uma voz que precisa ser lida e escutada. Bom, pessoal, espero muito que vocês tenham gostado. Eu absolutamente amei esse livro, recomendo para todo mundo que me pergunta algum livro para ler. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, deixa seu like, seu comentário, ajuda o canal a crescer, beleza? Super beijo e até o próximo vídeo.